Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou conversar com a doutora Gladys Aires Martins sobre psoríase. Está aqui também conosco a paciente Cristina Gualberto, que também vai conversar conosco sobre essa doença. A doutora Gladys é médica do Hospital Universitário de Brasília, da UNB. Está aqui conosco, ela é especialista no assunto e eu vou começar exatamente pedindo que a senhora defina o que é a psoríase. Então, a psoríase é uma doença multifatorial, ou seja, múltiplos fatores são necessários para que o paciente possa apresentar a doença. Em primeiro lugar, não tem psoríase quem quer, tem psoríase quem pode, ou seja, quem nasceu com uma predisposição genética para apresentar a doença. A genética, então, é o primeiro fator, é primordial, só que nós estamos numa fase de conhecimento da genética em que nós não temos ainda uma total clareza de como isso ocorre. Nós estamos na fase de mapear genes e existem pelo menos 9 genes candidatos a serem causadores de psoríase. O segundo aspecto... É uma doença, então, recente, do ponto de vista da medicina. Ela foi descoberta recentemente? Não, pelo contrário, é uma das doenças mais antigas na história da medicina. A psoríase é uma doença milenar, ela não é nem secular, é milenar. Ele incomoda o homem desde a antiguidade. Acredita-se que foi Galeno, ainda antes de Cristo, que introduziu o termo, a palavra psoríase, embora com conotações equivocadas. A gente sabe historicamente que havia, inclusive, uma certa confusão com a própria lepra de antigamente, a hanseníase de hoje. Certamente, alguns pacientes foram segregados portadores de psoríase como sendo leprosos naquela época. Mas nos últimos 30 anos, essa doença sofreu uma série de novos conhecimentos, graças à engenharia genética, graças à biologia molecular. Então, hoje nós temos um novo olhar sobre a psoríase. A psoríase, realmente o que é novo são as informações genéticas, que a genética é uma ciência nova. Nós não temos ainda soluções para os problemas genéticos, nós estamos na fase de diagnosticarmos, ou seja, a partir do momento em que a gente conseguir inibir o gene causador da doença, aí é que nós teremos uma solução definitiva. Enquanto não chegarem as terapias gênicas, nós não podemos falar de cura, mas nós falamos de controle. O outro aspecto que também evoluiu muito foi o melhor conhecimento da imunologia da pele. Quem tem psoríase tem reações imunológicas na pele. Quais são os sintomas? Clinicamente, ela é muito fácil de ser diagnosticada. Um médico experiente, simplesmente observando a pele, as unhas, o couro cabeludo de um paciente, pode fazer o diagnóstico, muitas vezes sem necessidade de nenhum exame complementar. Só em casos de dúvida, em casos especiais, é que se lança a mão da biópsia, que é um exame relativamente simples. E quais os fatores desencadeantes da psoríase? São vários. A psoríase, o paciente pode nascer com a predisposição genética, mas para que a doença se expresse, é necessário fator desencadeante, são necessários fatores. Um deles é o fator emocional. É muito comum na história dos nossos pacientes uma grande perda, uma morte de um ente querido, um estresse emocional muito grande ser o gatilho para que a doença ecloda pela primeira vez. Às vezes também uma infecção que baixe a imunologia do paciente, que desencadeie um processo imunológico, pode também desencadear. E existem também outros fatores que ainda seguem sendo pesquisados, como, por exemplo, alguns medicamentos podem desencadear a psoríase, mas em quem tem uma predisposição genética. E a psoríase é uma doença contagiosa? Não, de maneira alguma. Não se pega psoríase convivendo com pacientes. E esse é um grande problema que gera um impacto emocional e social muito grande nos pacientes. E daí nós acharmos que são muito importantes essas campanhas de esclarecimento, como, por exemplo, a oficialização do Dia da Psoríase, que é dia 29 de outubro, porque nesse dia
Os médicos dermatologistas se colocam voluntariamente no país inteiro, sob o comando da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para prestarem esclarecimentos à população sobre o que é psoríase, sobre a natureza não contagiosa, porque justamente o preconceito é que gera o maior sofrimento e a maior discriminação dos pacientes. O Dia Nacional da Psoríase foi uma iniciativa do Senado, tomada aqui no Senado. Exatamente. O anteprojeto foi elaborado pelo senador, na época era o senador Delcídio Amaral. Esse projeto tramitou em várias instâncias, aqui houve audiências, eu inclusive participei de algumas, e finalmente foi decretado oficialmente o dia 29 de outubro como o Dia da Psoríase. E que percentual da população brasileira tem psoríase? No Brasil, infelizmente, nós não temos uma estatística confiável, nunca foi feito um grande estudo epidemiológico como em outros países. No entanto, acredita-se, estima-se que 2 a 3% dos brasileiros sejam portadores de psoríase, acompanhando o que ocorre na Europa, o que ocorre nos Estados Unidos. Há países em que a prevalência é muito maior, como na Escandinávia, efetivamente lá, cada vez mais se constata que cerca de 6 a 7% dos pacientes apresentam psoríase, diferente dos outros países, talvez por uma questão genética. Cristina, como tem sido sua experiência com a doença? Quando você percebeu que você tinha psoríase? Na verdade, a primeira vez foi em 96, só que eu não sabia o que era. E fui em alguns médicos. Como a doutora Gladys até falou, o diagnóstico não era dado como psoríase, né? Só em 2006 que eu conheci, em 2003 eu conheci uma outra portadora que me falou da doença, eu procurei auxílio via internet, consegui descobrir o que era, ouvi um programa exatamente sobre a psoríase e o tratamento que tinha no HUB, né? E em 2006 eu tive uma grande crise com o nascimento do meu filho, né? Então, aí que eu tive tanto a psoríase no couro cabeludo quanto no corpo, que antigamente ela só se manifestava no couro cabeludo. E foi nessa época que eu procurei o HUB e comecei um tratamento tanto, vamos dizer, tópico, né, uso tópico, quanto o tratamento num grupo de apoio psicológico, que eu acho que é fundamental para o portador de psoríase. E você até hoje convive nesse grupo? Convivo, faço parte, faço questão de ir, até por ser uma pessoa que quase que, vamos dizer assim, extinguiu os sintomas da psoríase no corpo. Então, eu vou muito também para dar um exemplo de que a gente consegue vencer, consegue controlar a doença, né? Então, eu participo, é um grupo muito importante. E você sentiu nesse percurso discriminação? O próprio, na verdade, as minhas lesões eram muito, poderiam ser cobertas todas. Então, o próprio paciente é uma pessoa que se discrimina, né? Porque sabe que tem as lesões e as escondem, né? Então, eu acho que lógico que eu evitava mostrar o cabelo, evitava mostrar o corpo, né? E aí a gente mesmo se pune, né? Porque a gente evita, porque sabe que tem. Muitas pessoas desconhecem a doença. Eu mesma era uma pessoa que desconhecia a doença em 96. E quando você via as pessoas portadoras, você estranhava, né? Lógico que quando eu descobri que existia essa doença, eu fui examinando o passado da minha família e vi em pessoas que já até morreram, eu falei, não, essa pessoa tinha essa doença e na época não era tratada. E o tratamento? Tem cura? Tem controle. A pessoa pode ter uma qualidade de vida excelente e aí nós devemos lembrar o conceito de doença crônica. A psoríase também é uma doença crônica, como são, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes. Não se cura a hipertensão, mas se controla e o paciente pode viver muito bem, da mesma forma a diabetes. Então, a psoríase ela não é linear, ela é dinâmica, ela de tempos em tempos
o curso da doença pode ser cortado por surtos de agravamento. Então, o paciente necessita de um controle constante, do uso constante de tratamentos, seja tópicos ou nas formas mais graves, sejam sistêmicos. Alguns... E tem um medicamento específico para a doença? Vários. Nós devemos, em primeiro lugar, avaliar o paciente. O primeiro passo é o paciente ser avaliado por um dermatologista e ele, então, junto com o paciente, vai decidir, caso a caso, qual a melhor forma de tratá-lo. Se o paciente apresenta uma forma leve, com poucas lesões, ele pode ser controlado apenas com pomadas, com tratamento tópico, como foi o caso dela. Se o paciente já apresenta uma forma mais avançada, é impossível controlar só com pomadas. Então, existem tratamentos, seja por via oral, seja por via injetável, que mantêm o paciente em equilíbrio e que podem, eventualmente, ser suspensos, mas o paciente tem muita tendência a ter recaída, a ter agravamento. E alguns pacientes, infelizmente, esgotam esse repertório terapêutico usual. Também existe a fototerapia, que é uma outra modalidade terapêutica. E até hoje, então, nós buscamos ainda aqueles tratamentos que provoquem o mínimo de efeito colateral, que gerem mais eficácia e que realmente mantenham o paciente em remissão o maior tempo possível, ou seja, que levem a uma remissão prolongada. Nos casos mais severos, a doença pode levar à morte? Na maioria das vezes, indiretamente. A psoríase, por si só, ela mesma não é uma doença com um potencial de letalidade alto. No entanto, em função de tratamentos, muitas vezes tratamentos que podem gerar diferentes efeitos colaterais, e hoje em dia o paciente então pode ter complicações. Existem medicamentos que são hepatotóxicos, existem medicamentos que são nefrotóxicos, existem tratamentos que baixam muito a imunidade do paciente. E o que é mais interessante, e é uma coisa atual hoje em dia, é que cada vez mais está ficando comprovado que a psoríase, em muitas situações, ela está associada a outras doenças igualmente importantes, como obesidade, hipertensão, dislipidemia, e até já existem estudos que mostram que o portador de psoríase grave jovem, ele tem um risco cardiovascular aumentado, ou seja, uma comorbidade que é potencialmente letal, que se acompanha muito frequentemente à psoríase grave. Então, indiretamente, o paciente de psoríase grave, sim, ele tem uma expectativa de vida um pouco menor que a população